Pessoal, terminei de configurar o pop-up aqui, tá? E quando a gente clica em enviar, ele mostra os dados, né? E já dá um set focus no corpo da mensagem já, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de plataforma no Code, em que nós ministramos as nossas aulas de programação no Code aqui na plataforma do Bubble, por enquanto. Nós vamos introduzir depois o iWeb também, tá? Está um pouquinho atrasado o nosso cronograma, mas a gente vai colocar essa plataforma também e vai aprender sobre ela aqui também. E a gente está agora começando a aula 11 do nosso sistema escolar. Nós vamos estar fazendo hoje a nossa parte de comunicação, tá? Eu vou estar inserindo aqui um sistema de envio de e-mails, tá? Como é de forma gratuita que nós estamos desenvolvendo, eu vou colocar um envio de e-mail padrão, personalizado, que você consiga utilizar sem precisar para efetuar pagamento de plugin, utilizar plugin pago, tá? E se você quiser, você pode estar utilizando os plugins pagos e aí ter um melhor aproveitamento dos teus e-mails enviados, ok? Antes de eu começar a aula de hoje, eu vou dar uma alteração aqui no grupo de aniversariantes, que eu recebi algumas mensagens de alguns inscritos no canal e do pessoal que acessa, que está lá nos grupos, de que tem dado conflito a maneira como tem aparecido aqui, porque olha só, por exemplo, hoje é dia 30 e está colocando o Luan como aniversariante do dia. E pela última aula que nós fizemos aqui, o Luan, né, vamos ver aqui, o nascimento dele não foi dia 23, né, ó. Nós já estamos no dia 30 e ele está dando esse conflito. Então nós vamos fazer uma maneira diferente aqui e corrigir esse erro que está dando para algumas pessoas, tá? A gente vem aqui no nosso menu principal, tá? A gente vai remover essa condicional aqui, certo? E no repeat em grupo, nós vamos fazer o seguinte. Vai dar uma search for aluno, né? Aí vem com um filtro, tá? Filtro avançado, advanced, né? Clica aqui. Diz alunos, né? Data de nascimento, formatado como... Aí nós vamos colocar uma coisa custom aqui, dinâmica, tá? Ctrl A, dia barra mês. Aqui ele puxa pelo mês e o dia, certo? Seja, diz, current date and time, né? Formatado também da mesma maneira. Custom. Ctrl A, seleciona tudo, dd barra mm, que vai puxar dia e mês. Tá vendo? Dia e mês. Certo? Então, o que acontece? O repeat grupo só vai puxar os alunos que estiverem aniversariando no dia. Ó, vai sumir aqui os dois alunos aqui. Se eu mudar a data de nascimento, por exemplo, aqui, ó, do Luan, para hoje, dia 30, ó, ele apareceu aqui, certo? E aí, nessa listagem, vai aparecer os aniversariantes, tá? E eu vou mudar aqui, ó, lista de aniversariantes do dia, tá? Se você quiser que apareça todos os aniversariantes do mês, aí você muda o teu filtro aqui, tira o dia, deixa só o mês, tá? Todo mundo que tiver aniversariando naquele mês aparece.
Beleza, pessoal? E aí, para a gente enviar o e-mail, a gente vem aqui, ó, e retira a condicional. Se você quiser que fique aparecendo os aniversariantes no mês, você muda aqui, ó. E muda aqui o filtro. Ó. Deixa só mês. E aqui também, ó, só mês, ó. Vai continuar aparecendo o Luan aqui, certo? Ó. O Luan tá. Agora, se a gente vier no outro aluno que a gente tem cadastrado aqui, que é o Mário, ó, e mudar o mês de aniversário dele para o mês 4, eu acho que eu mudei o mesmo aqui. Eu mudei foi o dia, não foi o mês, né? No inglês o mês veio antes, eu mudei o dia. Vamos colocar aqui o mês. 04, 4 de 2011. Pronto, já está aparecendo os aniversariantes do mês. Tá? Todo mundo que estiver aniversariando aqui naquele mês, você envia mensagem para ele. Se você quiser colocar aqui também o mês, pode fazer assim, ó. Espaço, inserir um dado dinâmico, né? Current date and time, formatado como, aí você escolhe aqui, ó. E aí você vai modificar o seguinte, coloca em custom. Tá vendo que está aparecendo aqui, ó? O que que você vai tirar? Isso aqui, ó. Tira esse aqui. Deixa só 4 M's, aparece o mês com o nome, tá? E aí coloca um barra aqui, ó. E o ano. E o restante aqui você pode tirar, ó. Vamos ver como é que fica. Ctrl E. Beleza, pessoal? Como não está traduzido, né? Tem que vir aqui traduzir e aparecer abril de 2024. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar de comunicação, tá? Queria fazer essa correção antes aqui, porque a gente está aprendendo todo mundo junto e está cumprindo o propósito do nosso canal. Tá? Para começar o nosso grupo, o nosso sistema de envio de e-mail aqui, eu vou pegar esse próprio grupo aqui, ó, do lista de aniversariantes, de alunos, vou copiar ele, né, aniversariantes, é isso? Vou aqui no grupo comunicação e vou colar ele aqui, ó. Certo? Listagem de alunos, grupo listagem e-mails. Vamos renomear assim, tá? E o conteúdo dele vai ser... Vou manter conteúdo de comunicação. Tá? Limpa a seleção aqui. Tá? Esse aqui vai ser comunicação. Deixa eu centralizar ele aqui, né? Repeat grupo, lista. Enviar e-mails. Tá?
Vamos centralizar esse grupo aqui e eu vou descer ele para poder manter ele alinhado com o restante do sistema. Vamos ver aqui. Tem que antes fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui lista e-mail, tá? E a gente vai vir aqui, ó, no grupo. Eu não vou colocar nenhum custom state aqui não, tá? Porque vai ter só esse grupo e ele vai ser visível quando carregar, certo? Vou retirar essa condicional aqui, ó. Se for necessário eu coloco, tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Se eu colocar mais algum elemento aqui, conforme a gente for desenvolvendo a aula, aí eu coloco, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou modificar isso aqui, tá? Esse repetir grupo ele vai puxar comunicação. Duas searches for comunicação. E o que a gente vai fazer, tá? Esse grupo aqui também vai ser comunicação. Grupo listar e-mails. Comunicação. A gente vem na tabela aqui, tá? Banco de dados, vai em comunicação, coloca nome do tipo texto, e-mail, do tipo texto, contato, do tipo texto. Vou trabalhar com esses três campos, tá? Então aqui vai ser parental groups, nome. Esse aqui vai ser parental, esse nome, aluno, nome, lista, envio e-mails, tá? Esse aqui vai se chamar e-mail, enviar, comunicação, e-mail. Enviar mensagem, comunicação. Aqui pode manter enviar mensagem, tá? E vai ser o botão enviar mensagem, comunicação. Certo? Eu vou vir com o Python Sets aqui, ó. Vou criar um comunicação. Tá? E os Python Sets eu vou colocar aqui alunos, professores, fornecedores, colaboradores, pais, aluno, tá? Vou deixar esses aqui por enquanto. Aluno, colaborador,
fornecedor, professor, pais de alunos. Vamos deixar esses option sets por enquanto. A gente vem no banco de dados de novo aqui, ó, e coloca o seguinte: setor vai ser o option sets comunicação, tá? Agora vamos, deixa eu ver se o seu grupo está alinhado com o restante aqui. Comunicação, transporte, comunicação ficou um pouquinho abaixo. Vamos lá. 1, 2, deixa eu ver. Beleza. Vou pegar isso aqui. Eu vou colocar um para cima aqui. Pronto. Vou jogar esse repetir grupo aqui, ó, aqui para baixo. Tá? Vou jogar o e-mail para cá, né? Saiu aqui. Vamos lá. Ctrl D aqui, tá? Peguei o errado, é o de baixo. Esse aqui vai ser setor. Vou dar um Ctrl D aqui também. Esse aqui eu vou deixar centralizado. E aqui também. Deixa eu cadastrar um aqui. Vou pegar o e-mail de um aluno. Ctrl C. Ele é aluno, né? Deixa eu ver de quem foi que eu peguei aqui. Do Mário Andrade, Ctrl C.
E o contato dele tem que ser o do pai, né? Vamos ver aqui. Contato é a mãe, Luana. Esse aqui que vai ser o contato dele, ó. Ctrl C, o telefone, né? Ctrl V. Já apareceu aqui, tá? Eu vou inserir um drop down aqui, tá? Selecione o setor. Eita. Sacadeia não. Drop down. Setor comunicação. Vai ser Dynamic Choices, né? Option Sets comunicação. E vai ser todas as comunicações, Current Options, Display. Certo? Tira a formatação dele. Tira cantos arredondados. E coloca um background style aqui, flat color. Vamos selecionar a cor branca aqui. Vamos ver. Aí, o Repeating Group vai ser o Search Force Comunicação, em que o setor, nome não, setor, é igual ao drop down setor comunicação seu valor, tá? Por exemplo, e se eu fizer o seguinte aqui agora, ó, comunicação, tá em branco. Se eu selecionar aqui alunos, apareceu, certo? Se eu selecionar aqui colaboradores, desaparece, porque não tem ninguém cadastrado como colaboradores, né? Então, o que, que a gente faz aqui? Primeiro vem aqui, tira os campos em brancos, né? Para não aparecer aquela parte da listagem de branco. E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó, ignore empty constraint, que é ignorar os campos em brancos, porque vai sempre aparecer todos. Deixa eu atualizar aqui. Tá vendo? Eu vou cadastrar outros setores aqui e a gente vê a busca por isso aqui também, tá? Cadastrei alguns e-mails aqui, pessoal. Ó. Então ficou assim, ó, 4 por enquanto, tá? Então, e coloquei mais alguns setores aqui de Option Sets. Então, por exemplo, transporte. Ah, o carro está como financeiro, está errado, é transporte. Ele é motorista, né? No nosso cadastro inicial. Então apareceu ele, tá vendo? Ó, aluno. Apareceu o Mário que a gente tem cadastrado aqui. Professores. Apareceu aqui a Beatriz, tá? Pais de aluno. Apareceu o Pedro aqui que está registrado. Então, conforme a gente selecionar aqui no nosso drop-down o setor que a gente quer, ele vai apresentar aqui para a gente, tá? Eu vou abaixar um pouco mais isso aqui. Eu vou inserir tudo nessa página aqui, ó. Eu fiz alteração no transporte, tá? Para poder inserir. Coloquei o campo de e-mail que não tinha. Mudei o workflow, tá? E inseri e-mail lá. Então, você visualiza lá agora que no transporte, aqui, ó. Cadastrar transporte, agora tem o campo de e-mail, certo?
Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou descer um pouco mais esse repeat grupo, tá? Na verdade, antes de eu descer os nomes aqui, eu vou descer o repeat grupo, o tamanho dele. Isso vou deixar assim. Pessoal, desci mais aqui o layout, tá? Eu vou inserir aqui agora um elemento aqui para poder a gente cadastrar, certo? Então vamos lá. Esse aqui vai ser nome. Cadastro, comunicação, tá? Então, vamos lá. Esse aqui vai ficar aqui, tá? Vou vir com o input. Eu vou fazer o layout aqui e a gente continua. Acabei de fazer o layout aqui, tá? Coloquei input nome, e-mail, contato, coloquei um drop down para selecionar o setor. Fiz um grupo aqui, tá? Grupo cadastrar comunicação, independente, né? E inseri dois botões aqui. Então, o botão cadastrar nova comunicação. A gente vai abrir o workflow aqui, né? Create a new team, certo? Nova comunicação. Então, o contato vai ser o input. Cadê? Contato, comunicação, cadastro, comunicação, seu valor, tá? O e-mail, input, e-mail, cadastro, comunicação, seu valor, né? Nome, input, nome, cadastro, comunicação, o seu valor, certo? Setor vai ser o drop down, setor, cadastro, comunicação, o seu valor, tá? Não, sem o display, isso. Depois disso dá um reset, né? Element actions, reset inputs, dá um beep, contato, comunicação, cadastrado com sucesso. 2.500 para aparecer, né? O timeout, cor verde, centralizado e 20 de tamanho de fonte. Vamos ter o padrão de todos. Quando a gente clicar no o grupo, qual é o grupo? O grupo cadastrar comunicação, né? Quando a gente clicar no limpar campos aqui, a gente vai dar um reset, element actions, reset input, né? Grupo, reset data, do qual grupo? Grupo cadastro comunicação. Deixa eu testar aqui. Vou cadastrar um novo aleatório, tá? Só para teste. Ah, e também dei um set focos aqui, ó. No grupo, comunicação, ele dá o set state, né, para mostrar o grupo, fecha o grupo da escola e dá um set focus no input, nome, cadastro, comunicação, que é isso daqui. Vamos ver, teste, e-mail teste, @gmail.com, contato 21, né?
944221188. O setor é fornecedores, cadastrar. Já apareceu aqui, ó. Certo? Se puxar só pelos fornecedores aqui, ó, aparece só ele. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse aqui é o grupo listagem e-mails, né? Eu vou inserir um ícone aqui, ó. Vai ser refresh. Vou tirar os padding dele, né? Clicar do tamanho que eu quero aqui. E quando eu clicar nele, ele vai dar um Element Actions, Reset, no grupo, listagem, e-mails, comunicação. Para quê? Ele tem que, fazendo isso, tem que zerar o drop-down aqui, ó. Vamos fazer o teste. Que aparece todos, tá vendo? Então, por exemplo, eu escolhi o aluno. Se eu der um reset aqui, ó, ele reseta o drop-down que está dentro do grupo e volta a aparecer todos. Beleza? Vamos configurar agora os e-mails aqui. Eu estou pensando em colocar corpo de e-mail diferente, mas eu vou ver como é que vai ficar isso, tá? Eu vou criar aqui eu não vou colocar direto aqui não, certo? Como tem assuntos diferentes, né, de diferentes setores de e-mail, eu vou fazer isso através de um pop-up. Então, eu vou pegar aqui um pop-up que já tem. Deixa eu ver esse da escola aqui. Esse da escola, o tamanho dele está ideal, tá? Então, vou copiar. Vou colar. E ele vai se chamar pop-up enviar e-mail comunicação, certo? Enviar e-mail comunicação, esse texto aqui, tá? Certo? Só para a gente identificar isso aqui por enquanto. Então, o que ocorre aqui, ó? Esse grupo listar e-mail comunicação. Quando a gente clicar nele, a gente vai dar um element actions, show, pop-up, enviar e-mail comunicação e dar um display data ali na grupo, certo? Deixa eu fazer um teste aqui. Tá mostrando, beleza? Só que eu vou tirar do grupo, eu vou deixar no botão essa ação, tá? Porque já tem o botão ali, então vamos tirar do botão essa ação. Do grupo essa ação e vamos deixar no botão, né? Enviar mensagem comunicação, que a gente já renomeou, né? Dá um element actions, show pop-up, enviar e-mail comunicação e dá um display data ali na grupo. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar esse botão aqui. Deixa eu ver assim como é que ele fica, se ele fica disposto, porque ele está para baixo aqui, né?
Se fica melhor assim. Ainda assim está para baixo. Dá para colocar mais para cima. Deixa eu ver a altura dele. 28. Deixa eu deixar com 26 para ver. Vamos verificar agora. Isso melhorou. Vou clicar aqui, ele mostra. E agora a gente vai configurar o pop-up. Pessoal, eu terminei de configurar o pop-up aqui, tá? E quando a gente clica em enviar, ele mostra os dados, né? E já dá um set focus no corpo da mensagem já, tá? O que acontece aqui é o seguinte. A configuração de quando você clicar no botão enviar aqui, ó, ele mostra o pop-up, dá um display data na group e dá um set focus no multiline input, que é esse daqui. Eu vou criar aqui na tabela de dados, tá? Uma nova tabela comunicação e-mail, tá? Para a gente registrar todos os e-mails que forem enviados. Então vai ter nome do tipo texto, e-mail do tipo texto. O próprio servidor de e-mail salva os e-mails, correto? Só que a gente vai ter esse registro dentro da plataforma também, tá? Contato do tipo texto. Setor, aí é do tipo comunicação, certo? Vou deixar do tipo texto, porque vai puxar do pop-up. Corpo, mensagem, e-mail. Corpo, mensagem, do tipo texto. Então, quando a gente clicar no botão de enviar aqui, cadê o pop-up? Dados comunicação. Esse aqui eu vou mudar para enviar, tá? Esse aqui a gente vai dar um elemento. Esse grupo que está aqui é grupo e-mail comunicação pop-up. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai dar um reset, né? Element actions, reset grupo, do qual grupo? O grupo e-mail comunicação pop-up. E quando a gente clicar no botão enviar e-mail, a gente primeiro vai cadastrar, né? Vou preenchendo aqui e a gente continua, tá? Então tá aqui os campos que a gente vai registrando na nossa tabela de banco de dados. Depois disso a gente dá um BIP, né? Não vai dar um BIP não, a gente dá um element actions. A gente vai em um e-mail, enviar e-mail, tá? Para o resultado do passo 1, criar e-mail, certo? Não, quem está enviando é do searches for escola, né? E tem nome, tá? First item. It tem nome da escola, isso. O conteúdo da mensagem é e-mail, vou colocar assim, de comunicação. Ou melhor, vou colocar o seguinte. Resultado do passo 1, setor, tá? Que é relativo ao que a gente está falando, né?
E o corpo da mensagem é o resultado do passo 1, criar corpo da mensagem. Ok? Depois disso, a gente vê um elemento, dá um bip, né? E-mail enviado. E a gente dá um hide no pop-up. Element actions, hide pop-up, tá? Eu estou simplificando bastante, porque dessa maneira fica uma coisa universal. O intuito desse sistema escolar é ser universal e aí você vai despender as funções, né? Compartilhar as funções de acordo com a instituição que você estiver fazendo. Então vamos ver aqui. Eu vou cadastrar aqui, ó, só para teste, tá? Para que chegue para mim o e-mail, certo? Ah, eu também coloquei um input format aqui, tá? Ó. Dá um hide aqui, né? E no pop-up aqui, no pop-up não, na verdade aqui, ó. Eu coloquei um input format para ele já ficar formatado no tipo de telefone, tá? Na formatação de telefone. É só você copiar dos outros que a gente já tem aí na plataforma, tá? Renomear o ID attribute aqui, né? Do teu input e no ID attribute do input, o ID do teu input formato, tá? Vamos fazer de novo aqui. Lembrando que você consegue fazer e-mails em massa através de plugin e através do plano pago, tá? Porque tem o webhook, aí a gente consegue fazer no back-end do workflow a configuração para enviar em massa e você, num botão só, você envia e-mail para a listagem toda, tá? Na parte aqui de gratuito, eu estou fazendo dessa maneira, até porque aqui não entra a parte de financeira. A parte de financeira que a gente vai ter integrado o sistema de pagamento, sistema de cobrança recorrente, consegue fazer isso nos ambientes de teste. Então, vamos lá. Vou cadastrar eu aqui, tá? Ou melhor, vou cadastrar eu para teste. Eu vou ser do setor de fornecedor, tá? Financeiro, por exemplo. Tá aqui, certo? Vamos clicar em enviar. Teste. De função do setor de comunicação. Vamos ver? E-mail enviado. Agora eu vou abrir a minha caixa de e-mail para saber se chegou lá, tá? Chegou aqui o e-mail, tá? Eu vou abrir do Instituto Rincão Informática, certo? Teste de função do setor de comunicação. Beleza? Então, dessa maneira aqui, a gente acaba a nossa aula de hoje, né? A aula 11 do nosso sistema escolar. A gente fez o setor de comunicação primária aqui, que a gente consegue se comunicar com todo o e-mail cadastrado na nossa plataforma, tá? A próxima aula a gente vai tratar ou de boletim ou de comunicação ou de financeiro. Eu acho que eu vou fazer a parte de boletim porque fica faltando só o financeiro, certo?
E depois eu vou integrar algumas coisas também no menu principal e vou reformular a parte de... Eu vou colocar um grupo como exemplo lá no painel de controle, tá? Para você editar, para você fazer as coisas, para você mudar através de privilégio de acesso. E eu vou deixar um grupo de exemplo, tá? Para não repetir o sistema todo de novo, para não ficar muito grande. Tá? Então, a próxima aula a gente desenvolve a parte de boletim e depois a gente faz o financeiro, que a gente vai fazer a integração com sistemas externos para configurar o sistema ERP do nosso sistema escolar integrado. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja conosco. Se não for inscrito no canal e esse vídeo valeu o teu like, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de conteúdo novo. É de graça e você vai estar me apoiando e me incentivando. Simplesmente, só a sua inscrição me basta, tá? A trazer conteúdo novo toda semana, ok? Compartilhe o nosso conteúdo se valeu o seu joinha. Deixa aí embaixo dos vídeos aí nos comentários a sua dúvida, crítica, sugestão, opinião, seu pedido de conteúdo, tá? Participa lá dos nossos grupos de ajuda no WhatsApp e no Telegram, tá? Para que a gente tenha um acesso mais facilitado, mais direto, tá? E eu sempre ajudo, sempre que eu posso, que eu tenho tempo, eu respondo todos que me pedem. Ainda consigo responder todo mundo. E também tem o nosso perfil no Instagram lá da Rincão Informática e o perfil pessoal também do Anderson Rincão, se quiser seguir, quiser dar esse apoio lá, pode seguir lá também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.